Olá! Você sabia que o massacre do Carandiru pode não ter sido o maior do Brasil? Não? Então assista o vídeo e descubra qual massacre potencialmente foi maior. Em todo o Brasil há histórias de massacres sangrentos em presídios. Alguns ficaram famosos até mesmo no mundo todo. Esta é uma lista dos 6 piores massacres em presídios do Brasil. Número 6. Pedrinhas, 2010. O complexo penitenciário de Pedrinhas em São Luís, no Maranhão, sediou uma rebelião que durou cerca de 30 horas com 18 detentos mortos em 2010. A rebelião começou quando detentos se apoderaram das armas dos agentes penitenciários, dos quais 5 foram mantidos reféns. Em certo momento, a polícia tentou invadir o local, mas os presos jogaram 2 cabeças decepadas por cima do muro. Os presos pediam melhores condições de tratamento e alimentação. Na época, o presídio de Pedrinhas tinha uma população de 4.000 detentos. Isso era o dobro da capacidade do presídio. Número 5. Urso Branco, 2002. No primeiro dia de janeiro de 2002, 27 presos foram mortos por outros presos quando a polícia militar entrou na casa de detenção Dr. José Alves da Silva, conhecida como Urso Branco, para reprimir uma rebelião. Os detentos começaram a assassinar internos do chamado Seguro, onde geralmente ficam os presos que são ameaçados de morte. Eles viraram reféns e foram registradas cenas de horror. Presos eram mortos a golpes de espadas e facões improvisados, e tinham cabeças e outras partes do corpo decepadas. Número 4. Benfica, 2004. A rebelião na Casa de Custódia de Benfica, no Rio de Janeiro, durou cerca de 62 horas e deixou um total de 31 mortos, sendo entre eles um agente penitenciário. Segundo o governo do Rio, os presos foram mortos por presos do Comando Vermelho, que julgou e condenou à decapitação os presos rivais. Outros foram condenados a mortes mais cruéis, como por exemplo, pauladas, esquartejamento e até mesmo a fogueira. Os corpos foram encontrados aos pedaços, o que dificultou e muito a identificação das vítimas. Número 3. Anísio Jobim, 2016. Uma briga entre facções rivais deu início a uma grande rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, que resultou na morte de 60 presos que também foram envolvidos em casos de decapitação e esquartejamento. O Compage, como também é conhecido, abrigava no dia um total de 1.224 presos, com capacidade máxima de 454. Número 2. Carandiru, 1992. Sendo atualmente o massacre de maior repercussão da história dos presídios brasileiros, ocorreu no dia 2 de outubro de 1992. Oficialmente, 111 presos foram mortos durante a invasão da tropa de choque da Polícia Militar à Casa de Detenção São Paulo, conhecida também como Carandiru. Sendo na época o maior presídio do país, a rebelião teve início com uma briga de presos rivais do pavilhão 9. A invasão da polícia militar tinha como justificativa acalmar a rebelião no local. Os policiais usaram fuzis, submetralhadoras e revólveres. Sobreviventes afirmam que o número de mortos é superior ao divulgado. Com capacidade de 3.200 presos, o Carandiru abrigava pouco mais de 9.000 detentos no dia. Número 1. Ilha Anchieta, 1952. No dia 20 de junho de 1952, cerca de 500 detentos da colônia correcional de Ilha Anchieta, no litoral norte de São Paulo, se amotinaram, tomaram armas e munições dos guardas, queimaram os arquivos da unidade, foram para o continente em barcos, trocaram tiros com a polícia local de Ubatuba, que não dispunha de recursos para combater o fogo dos amotinados, sendo assim precisando recorrer inclusive à ajuda de moradores que possuíam armas para conter os detentos amotinados, até que a ação da Secretaria de Segurança e Força Pública do Estado pudesse trazer reforços para a retomada da instalação. Ao fim da retomada foram contabilizados oficialmente 16 mortos, mas, segundo dados oficiais da época, o número de mortos, porém, passou dos 300, de acordo com a Associação de Resgate Histórico de Ilha Anchieta. O presídio foi fechado em 1955 e os detentos transferidos. Somente em 1977 o local tornou-se um parque nacional de Ilha Anchieta e hoje é possível visitá-lo como ponto turístico.
E aí, gostou do vídeo? Dê seu like que ajuda demais o canal. Não se esqueça de deixar uma sugestão nos comentários para os nossos próximos vídeos. Inscreva-se e muito obrigado. Até o próximo vídeo.